programa tem o oferecimento de Santos Dumont Condomínio Aeronáutico, pista balizada, asfaltada, lotes para hangares e residências, no interior de São Paulo. Você mais perto do seu próximo voo. No Porta de Hangar tomamos o café Sete Senhoras, um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Beccari. Seja bem-vindo ao canal da aviação. Se você não é inscrito, inscreva-se. Deixa aquele like bacanérrimo para dividir o assunto que vai ser muito gostoso. Estamos com um amigo aqui, ele é fera na aviação. Vamos falar de compostos de aviação e novas tecnologias. Ele é o cara, Marcelo Silva Oliveira. Bem-vindo ao Porta de Hangar, meu irmão. Fala, Beccari, tudo bom? Beleza pura. E prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Conheci o estúdio novo, estúdio modificado, tá ficou muito bonito. Feliz, né? Conheci o Valdir, então tá tudo. Estamos em casa. Marcelo, você é piloto de avião, mas não é a sua profissão. Não. Qual é a sua profissão? O que você faz? Bom, eu sou da área acadêmica, né? Sou professor do Mackenzie já há 30 anos, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E há mais ou menos uns 10 ou 15 anos eu comecei a assumir cargos executivos, né, lá dentro da universidade. E hoje eu sou o gerente de projeto do Instituto de Grafeno, Instituto Mackenzie de Estudos de Pesquisa em Grafeno e Nanomateriais, que é o que a gente chama de MacGraf. Ah, que legal. Cara, a aviação partindo para cada vez estar mais leve, mais resistente, melhorando o produto, desempenho maior. Os aviões hoje, vamos dizer assim, vamos falar plástico no bom sentido da palavra, mas os aviões hoje têm uma tecnologia totalmente diferente. O que você pode falar agora com relação... Eu acho que até uma coisa que ninguém conhece muito, ouve falar, é o grafeno. O que você tem para falar do grafeno com relação à aviação? Bom, Beccari, você sabe que todos os materiais compostos, na verdade, são materiais que apresentam aí duas fases imissíveis, né? Você pode reconhecer ali duas fases que não se misturam. Essa é a característica básica do composto. Você tem uma fase que ela é reforço e tem uma fase que é matriz. E se a gente falar em composto, né, o nome às vezes é muito diferente, soa diferente, mas todas as pranchas de fibra de vidro, todas as lixeiras de fibra e outras utilidades que a gente tem aí no dia a dia. No dia a dia, são feitos de compósito. O compósito, na verdade, o que mais a gente conhece é o plástico reforçado com fibra de vidro. Você tem lá uma matriz que é uma resina isofitálica, né, uma resina poliéster, com a dispersão de um roving ou talvez um tecido de fibra de vidro, fibra E. Então esse é o básico. O que é a fibra E? A fibra E é uma fibra que foi desenvolvida com característica elétrica, para característica elétrica. Ela tem uma série de propriedades elétricas e ela foi desenvolvida com esse propósito. Entendi. Ela é a fibra mais comum que a gente encontra. Existe uma fibra de vidro S, que é de stiffness, que ela é muito resistente, mas que a gente encontra com um pouco maior dificuldade. Mas eu estou falando isso porque o material composto, ou os compostos, né, eles vieram trazer não só para a aviação, mas para toda a engenharia, a capacidade de você poder modelar um material e estabelecer propriedades de acordo com a orientação desses reforços. Então, se você tem lá uma fibra de carbono, um Kevlar, que é uma aramida, que é um derivado, aí, vamos dizer assim, de uma fibra aromática, né, de uma poliamida, o que acontece é que esse material você acaba, em função do carregamento estrutural desse material, você pode orientar para o esforço que você quer. Então é como se eu desenhasse o material ou a estrutura desse material para resistir a um tipo de esforço. Isso para aviação é sopa no mel. Claro. Né? É pão quente, né? É pão quente. Não só a gente falando aqui de, por exemplo, os compósitos como
estruturas ou nem estruturas, mas revestimentos, né? Uma ponta de asa de fibra de carbono, uma porta, mas eu estou falando no âmbito estrutural mesmo. Então, longarinas, nervuras, stringers, todos feitos de material compósito. Isso é uma realidade já há várias décadas na aviação. O que hoje está começando a mudar é que com os nanomateriais a gente consegue fazer inclusão num nível microscópico. Então, o nanômetro, né, que é 10 a menos 9 metros, então você imagina 9 zeros antes do 1 ali, e a gente tem um material que ele é invisível. É isso que eu ia falar, invisível. Né? E você vai reforçando, como ele é um material muito leve, mas aumenta, e esse é o caso do grafeno, eu já vou entrar um pouco mais em detalhe, ele é um material que aumenta muito a resistência com pouco agregação de peso. Isso para aviação é outra coisa que é muito bom. Ou seja, o grafeno pode ser usado não só para aviação, mas vai ser usado, por exemplo, para roupa, para tudo que você quiser. Para roupa, para tudo. Né? Uma roupa extremamente forte e resistente. Então, nós já temos pesquisa lá no McGraph que indica, por exemplo, fios têxteis com adição do grafeno, que ele aumenta a resistência tremendamente. Mas aumenta a temperatura, resistência ao à temperatura. Na verdade, o que é o grafeno? O grafeno, ele é um material derivado, claro, do grafite, e ele é como se fosse... Ele é um material chamado bidimensional, ele é um layer, é uma camada com uma célula que é hexagonal, toda composta de carbono. Então, imagina vários hexágonos, onde os vértices dos hexágonos são carbonos, e esse material é o grafeno. É claro que você vai falar, mas vocês conseguem esfoliar esse material até ele dar uma camada? Na verdade, a gente pega um flake e a gente, através de vários processos de oxidação, esfoliação, ele vai abrindo os layers únicos. Então, o grafeno ele é um material que tem vários layers de camadas unidirecional. Microscópio, nanomaterial. Agora, se você falar, poxa, todo mundo acha o ferro é muito forte, o aço é muito forte, o alumínio, o que você compara o esforço a um aço, a um alumínio? Ele é muito mais forte? Ele é muito mais resistente. Quanto na verdade, a fibra... dá para ter uma comparação? Olha, eu não tenho uma comparação em número aqui, mas o que eu vou te dizer é o seguinte, para você ter ideia, uma fibra de carbono, ela tem uma resistência, dependendo da formulação do aço, em resistência à tração, às vezes 3, 4 vezes a resistência de um tipo de aço. O grafeno ele é um material mais resistente. O problema é que essa comparação tem algumas formas de você comparar, né? Como a gente fala, qual é a resistência ao cisalhamento, ou qual é, por exemplo, a tensão de escoamento do material, ou a tensão de ruptura do material. Então a gente compara unidades, né, de milímetros ou centímetros com uma certa carga, a gente compara a tensão que esse material aguenta. Eu não tenho os números aqui para te mostrar, eu não vou nem chutar o que eu tenho, porque claro, pode ser que esteja errado e o programa preza por informação muito séria, mas o que eu vou te dizer é que ele é muito mais resistente. Mas tem um cliente nosso lá no McGraph que colocou uma adição de grafeno, de pouca quantidade de grafeno, num material que é resistente, que tem que ter fricção, e esse material ele resiste agora com 1% de grafeno, ele resiste 70% mais e ele desgasta 40% menos. 1%. Então aí dá pra gente ter ideia do que o grafeno pode trazer, não só para aviação, para tudo, mas para tudo. Medicina, próteses, biomarcadores que podem identificar doenças, porque o nanotubo é carregado com uma bactéria que fagocita um vírus e ela pode indicar a presença, como nós temos já um projeto com o Amazonas. Então o grafeno é um material, eu não vou dizer que é um material do futuro não, porque a gente lá no McGraph já está bem avançado. Mas vou te dar uma ideia. Baterias com alto rendimento, né? Baterias com a inclusão do grafeno. Você acha que com o grafeno vai ter condições de, por exemplo, projetar um coração? Sim, nós já temos, por exemplo, válvulas cardíacas lá com grafeno. Nós temos o projeto de um coração lá, que é um dos projetos que a gente esse ano estamos em negociação para desenvolvimento. Nós já temos válvulas cardíacas com adição do grafeno. Você acha que, por exemplo, na indústria aeronáutica, automotiva, coisa e tal, na hora de produzir um freio, por exemplo, você acha que vai poder ser feito com esse material para evitar poluição? Porque um freio
polui. Feito de amianto as pastilhas. Vai ter essa... Vai, com certeza. Pastilha e disco? Pastilha, eu acredito que o disco pode até ser. O que eu sei é que já há aplicação, e nós já estamos fazendo, aplicação do grafeno disperso em polímero, para esse polímero ser utilizado nas pastilhas. Agora uma pergunta idiota que eu tenho que fazer para você. Toda pergunta... Não tem pergunta idiota, né? Eu acho que a gente não conhece algumas coisas. Eu não conheço nada. A gente não conhece nada. Imagina. Onde é que encontra o grafeno? Então, no grafite. Então, no grafite do lápis, no grafite do minério? No grafite do minério. Ele pode ser sintetizado também. Né? A estrutura grafítica ela pode ser obtida de várias formas, né? Inclusive com se você grafitar, elevar a temperatura muito grande de um piche, por exemplo, né, do petróleo, ele grafita todo, né? Ele vira, que é assim que as fibras são feitas, né? Um dos processos. Mas existem várias rotas, na verdade. Eu sei que o André Geim, que é o professor que descobriu o grafeno, olha só como é que foi engraçado. Ele estava no laboratório, ele pôs uma fita crepe em cima do grafite, puxou. E viu que na fita crepe saiu uma camadinha. Ele falou, eu vou pôr isso no microscópio. E daí ele descobriu a estrutura do grafeno. Descobriu que ele poderia fazer um peeling, né? Não foi daquela vez ainda com a fita crepe, senão a gente faria assim. Mas, na verdade, ele descobriu que ele podia obter o grafeno. Só que o grafeno, ele, na verdade, a forma estável que a gente trabalha com grafeno é o óxido de grafeno. Então, a gente trabalha com o óxido do grafeno, que é o que nós produzimos no Maquigraf, e é o material em que a gente faz a dispersão, tanto no metal ou no polímero, né, no plástico. Então, é o óxido de grafeno, é isso que a gente produz. O grafeno é uma descoberta recente ou antiga? O grafeno é uma descoberta recente. Tanto que foi o que deu o prêmio Nobel de Física para o André Geim, e ele descobriu isso recente, nos anos 2000. Então vai demorar ainda para a gente ter aplicação nele ou não? Então já tem aplicação. Porque ele é um material... Embora a gente conheça o carbono, essa questão da bidimensionalidade do grafeno, a gente conhece há pouquíssimo tempo. Então é difícil afirmar ainda que se pode ser usado, por exemplo, na aviação, como resistência. Você voaria num avião feito de grafeno? Não do grafeno puro, né? Sim, porque sim. Hoje a gente tem a tecnologia de pegar o grafeno e usar como reforço ou como material misturado. Agora ele é um material que aumenta muito a propriedade mecânica. Então, mas existe um estudo do tempo que isso aí pode aguentar? Existe um estudo que possa isso um dia, sei lá, dar uma zebra e rachar? Muito provavelmente não. E aí eu vou te dizer pelo simples fato de, se a gente pegar fibra de carbono, por exemplo, todo compósito, ele tem, tanto que os aviões de compósito, você não pega um avião compósito pintado de preto. Né? Os aviões, e até se você pegar lá a AC do FAA, nas cores que eles indicam, pintar os compósitos e tal, sempre se pinta azul claro, branco. Coisas que reflitam. Que refletam a luz, porque se você tiver um aquecimento muito grande, o problema do material compósito é que você, para ensaiar uma peça daquela, o avião é uma coisa laminada, né? Ou feita por algum autoclave. Processo. É um autoclave, e você tem aquilo, é uma peça inteira. O grande problema é você predizer a condição desse avião depois de 5, 10 anos. As fábricas fazem esse envelhecimento. Pode ter um defeito interno, não Mas pode? Você pode, além do defeito interno, que você pode ter na laminação, que você não vê, você não sabe o aging dele, o envelhecimento dessa estrutura. Uhum. Né? A gente sabe que tem uma série de estudos de envelhecimento de frota e tal, e do próprio material existe um estudo que se joga ultravioleta em cima para simular a exposição desse avião à intempérie e ver o quanto que isso afeta. Então o que eu vou te dizer é o seguinte, pela característica do grafeno, a grande possibilidade de dar uma falha por tempo no material desse, não é o carbono, que é um material extremamente estável, é a matriz, que é uma resina, epóxi, né? Deraquene, uma resina epoxídica, por exemplo, uma epóxi, ela se jogar muito ultravioleta em cima, luz solar, ela vai ter uma degradação com o tempo. Agora, isso é uma coisa que os fabricantes vão mensurando isso e a gente já teve alguns casos, né?
na aviação Sim. de problema de estrutura, de compósito. Mas o problema todo é a produção, né? A hora que vai a produção, a hora que vai no autoclave, o vacuum bag, né? Se for usado uma bolsa de vácuo para tirar o excesso, porque existe uma fração de fibra e material e matriz que é ideal para você ter uma resistência. Não pode ter nem muita fibra, nem muito... Isso no caso estou falando de uma fibra de vidro reforçada com epóxi ou de uma fibra de carbono. Existe uma fração volumétrica ali muito importante. A fibra de vidro tem o mesmo valor de resistência do carbono ou não? Não, muito inferior. O carbono é muito mais resistente à fibra de vidro. Então, por exemplo, a gente pode ver, geralmente, longarinas o pessoal faz com... Tem alguns aviões que são totalmente feitos em fibra de carbono. O carbono, ele só tem problema, o carbono, em relação, por exemplo, ao Kevlar, que é a aramida, ou a fibra de vidro. Ele tem problema com impacto. Ele não é um material muito tenaz. Ele é resistente à tração. Ele é resistente à tração, não ao impacto. Não ao impacto, né? Então, esse é o problema de você... Você pode ver um Fórmula 1 quando bate, você já viu a cabeleira que fica na frente? Fica. Porque ele é um material, a fibra ela não tem muita resistência transversal, sobretudo a fibra de carbono. O Kevlar tem uma propriedade que eles chamam de microbuckling. O Kevlar, quando você entorta a fibra, como ela é uma aramida, ela é vou brincar aqui, tá? Mas era um parente do nylon. Quando ela entorta, ela não quebra, ela não se rompe quando você tem um esforço cisalhante ali. Ela se dobra. Então, por isso que, por exemplo... Segura a bala de revólver. Segura a bala, né? Então, o Kevlar 29, que é usado lá para colete, o 49, que é fiado de uma outra maneira, que é usado nos capacetes, ele tem uma capacidade de absorção de energia de impacto melhor, ele é mais tenaz. Além de ter uma resistência à tração muito próxima da resistência do carbono. Porque existe o carbono e existe o grafite, né? O grafite é o 99,9% de grafitização e o carbono é 90% para baixo. Você falou que Kevlar é usado em capacete, né? O capacete deve ter um teste de esforço violento para poder proteger a cabeça. Tem. Mas o que eu vejo é que o capacete tem validade, né? Por que tem validade? Então, ele tem validade justamente por conta do tempo em cima, né? Você tem um capacete, você tem a intempérie, você tem sol, você tem insolação, você tem o próprio movimento. E, por exemplo, se eu vou dando pancadinhas ou alguma coisa no capacete, né? Ele vai sofrendo com essa camada. Não que ele vá quebrar depois da validade, mas... Não, mas existe uma garantia. Uma garantia de tempo em função do próprio... Porque o compósito ele é preparado com a resina. A resina, ela tem o tempo que você... misturou e ela vai ter um tempo de vida. E é por isso, aí eu chego de novo no avião, né? Que você tem que saber ali, você pôs um coating, tem alguns coatings que você põe no avião que ele resiste, ele faz uma barreira contra o UV. Porque o plástico, a resina plástica, que é um termo fixo, ela se degrada também com a ação do fóton de luz ali, que vai quebrando ligação química. A luz machuca muita coisa. Machuca muito. Ou seja, o tratamento de pintura tem que ser muito bem feito. Muito bem feito. O avião de compósito tem que ser um avião pensado, não só a cor, mas o coating que você vai pôr em cima, o próprio material lá, desde o gel coat até a própria resina, a relação de como é que isso, o próprio material que você fez de revestimento com o próprio compósito ali dentro, tem uma adesividade ali, tem uma relação mecânica entre os dois. Isso tudo é muito importante. Nós estamos falando de plástico, coisa e tal, eu brinquei até que avião é feito de plástico hoje em dia, mas... Obviamente que é um plástico especial para a indústria. Esses aviões modernos, 787, 350, essas máquinas, que tipo de material é usado e aonde é usado? E como é que eles conseguem determinar a idade desse material? Porque eu sei que a Boeing, por exemplo, as empresas de aviação fazem testes na asa, enverga a asa até quebrar e coisa e tal. Você pode dizer um pouquinho desse assunto? Posso. Na verdade, os aviões... Quando a Airbus começou a desenvolver o 380, ela criou um novo tipo de material, que era um sanduíche de fibra com alumínio. Uma nova era, né? Uma nova era. Então, porque eles precisavam de uma estrutura muito grande, ele era um wide body, bem wide body, então eles precisavam de um material com maior resistência. Leve. E eles criaram esse material que era um sanduíche de... Tem um nome até, não vou te dar esse nome que eu não lembro agora. Não tem problema. Mas eles criaram essa tecnologia.
O compósito hoje, o 787, por exemplo, ele tem a asa toda de compósito. Ele já tem a estrutura toda, basicamente, é compósito. Aquele material externo é compósito? O material externo é compósito. Eu não sei te precisar agora que seções que são usadas, mas o 787, ele já boa parte é compósito. Né? Desde o 67, o compósito vem galgando um espaço na estrutura dos aviões. Né? Tem estruturas aí feitas em filament winding, que ele vai fazendo a fuselagem toda. Eu acho que o Beechjet, se não me engano, ou aquele da Beechcraft, o Starship, já era feito assim. Então, na verdade, esses materiais... Por que a fibra, ela em relação a alguns tipos de metal... Alguns tipos de fibra, eles têm uma resistência maior, o compósito, à ciclagem. Então, você tem, enquanto o metal ele sofre muito por fadiga, né, e a fadiga é esforço repetitivo, as fibras, dependendo do tipo de fibra, do tipo de conjunto do compósito, ele tem uma resistência maior. Então, por exemplo, os aviões, tanto que por que hoje o 87 e o 350, por que eles praticam uma taxa de pressurização de 6 mil pés, quando antigamente eram 8 mil? Por que você fica muito mais renovado no voo com esses aviões novos? Porque eles baixaram a altitude da cabine, abaixo de 6 mil. E aí o que acontece? Qual que era o problema do avião metálico? Estática. Não, você aumenta 6 mil, só que ele vai lá para cima. Aí ele reduz. Então o delta, a variação de pressão fica muito grande. O metal não aguentava. Entendi. Isso só passou a ser feito no 350 e no 787 porque a estrutura é de compósito. Então o material resiste a uma deformação maior de expansão e contração em função da matéria-prima da fuselagem. Entendi. Então por isso que eles praticam você você já pegou um voo de 350, você chega novo. Novo, 0 km. Mesmo lá no Pau de Arara, você chega novo. No Animal Class. No Animal Class, você chega novo no destino. Mas eu vi um negócio, não sei se é mentira, tô te repassando uma coisa sem saber se eu tô falando bobagem ou não. Que também uma das coisas que o avião era muito seco, o ar-condicionado, por causa de umidade. A umidade cria ferrugem, corrosão no metal. E como o avião agora é todo feito de material composto, diminui essa umidade, esse problema de corrosão. Não sei se isso é verdade. Os galleys, né? A área mais corroída dos aviões comerciais é o galley. Porque você tem lá todo o shaft de hidráulica, banheiro e as galleys são as áreas de maior incidência de corrosão. O alumínio, boa parte dos aviões, a gente tem ligas mais comuns aí. O 2024 T3, o 7075, o 7050, as ligas isso é normal, 7000, né? Normal. O 2024, sem a forma dele de clad, né, que às vezes é usado em revestimento e tal, que ele é um alumínio puro em cima de um alumínio ligado, né? Ele é explodido e ele faz a cladinização, ele resiste à intempérie. Mas mesmo com o 2024, se você expuser a uma atmosfera ácida ali, como é corrosiva, como é a ureia, como é a água, ele vai corroer. E vai romper. E vai romper. É claro que para isso se faz, eles analisam, por isso que tem as inspeções, os cheques dele, aqueles cheques que o pessoal tira, inspeciona tudo. Que mesmo com o primer de cromato de estrôncio, cromato de zinco e tudo, ela acaba corroendo. Ele acaba perdendo massa, né? Eu lembro que eu tinha um Cessna 150 e devia ser 2024. Um dos stringers que tinha no capô, eu tive que trocar, porque eu nunca tinha visto a descamação, a corrosão por esfoliação. Ele esfoliou e pareciam 1000 folhas. Então, o 2024 é um material extremamente suscetível à corrosão. E com material compósito você não tem isso. Claro, tem outros inconvenientes? Tem. Você pode lembrar que o Aeroclube de São Paulo tinha um DA20 lá, um Diamond, né? Sim. Alguém
quebrou aquele avião e assim, vai na fábrica, porque, você tem que fazer, se o avião, o cone de cauda, ou se você pegou uma asa, para você fazer um reparo numa estrutura... Não é simples. Não é simples, você vai precisar de toda uma condição controlada para ter esse composto rendendo. Marcelão, obrigado pela entrevista. De nada. Eu vou te trazer mais vezes, você vai ter que vir aqui bater papo, porque você, além de ser um cara muito divertido, é uma pessoa que conhece muito do assunto. Muito obrigado, Beccari, pela oportunidade, foi um prazer estar aqui no seu programa, conhecer o estúdio novo, e eu espero poder, outras oportunidades, estar aqui contigo. Pessoal, fica com o Porta de Hangar, dá aquele like, se inscreva no canal e divida essa conversa que é muito legal. Valeu, até a próxima. Valdirzão, obrigado pela força. Valeu!